Fala pessoal, meu nome é Bruno Mata. Hoje eu atuo como Senior Agile Coach no Sicredi e também sou Kanban Trainer na Mindset Ágil. Além disso, sou um dos cofundadores e administradores da Open Kanban Community. A ideia desse vídeo é nós conversarmos mais sobre percentil. Esse conceito, essa medida estatística, já é de certa forma bem conhecida na comunidade Kanban. Mas o que acontece é que boa parte das pessoas que já ouviu falar, já entrou em contato com este conceito, não consegue ter um entendimento pleno. Softwares como o GetNav, o Kanbanize, ali com Actionable Agile, já dão o percentil pronto para a gente. Vai ter lá um gráfico de dispersão, vai ter lá um gráfico de histograma, e daí o percentil já vem pronto, é uma linhazinha que corta o seu gráfico e faz uma separação da sua amostra. Só que, beleza, como é que eu calculo isso de maneira manual? Será que tem mais de uma forma de calcular? Qual que é o uso do percentil no dia a dia? Essas perguntas e outras nós vamos responder dentro desse vídeo. O objetivo, então, é solidificar o seu conhecimento sobre percentil, indo para além ali das coisas muito mastigadas que os softwares hoje em dia entregam a você. Beleza? Vamos lá, vou te explicar mais e mostrar fórmulas diferentes de fazer um cálculo. Observe esse exemplo aqui do lado direito. Nós temos uma tabela muito simples com duas colunas. Na coluna à esquerda, na primeira, nós temos uma lista de 10 alunos que fizeram um teste, que valia de 0 a 100. Então, na coluna da direita, nós temos a nota que esses alunos respectivos tiraram nesse teste de 0 a 100. Maria tirou 99, Bruno, por exemplo, tirou 93, Amanda tirou 87, assim por diante. Qual seria a lógica do percentil, ou para que o percentil serviria nesse contexto? Está explicado aqui do lado. A fórmula do percentil ela é usada, nesse caso, para descobrir onde que um aluno, por exemplo, aqui o Flávio, ele está no teste em comparação com os outros candidatos. Então, o percentil é uma medida que vai fazer uma separação na sua amostra, uma indicação na sua amostra. Beleza? Como é que a gente pode pegar o Flávio, então, e fazer um exercício em cima disso? Bom, o Flávio ele tirou 95, a posição dele é a terceira, lembrando que essa lista tem 10 alunos e está ordenada de cima para baixo em relação às notas, né? Ordem decrescente. E vamos entrar no seguinte raciocínio. Quantas pessoas existem do Flávio para baixo? 8, se a gente pega aqui. Quantas pessoas existem na amostra? Existem 10 pessoas nessa amostra. Então, dá para a gente afirmar que o Flávio ele está entre os 80% piores da turma. E acima dele estão os 20% melhores, o Jorge e a Maria. Essa é a lógica mais fundamental possível do que é a medida do percentil, beleza? Se a gente pega a fórmula do Excel, por exemplo, ela vai trazer para a gente o seguinte, né? Se você digitar percentil.inc, coloca aqui no primeiro argumento a tabela, né? A amostra que você quer calcular o percentil, e aqui do lado, no segundo argumento, você vai colocar o percentil de fato que você quer calcular, que no meu caso é o 80%. Se você fizer isso, o resultado que ele vai te trazer é 95,6. E o que isso significa? Que em 80% dessa sua base de dados, os alunos eles possuem uma nota de até 95,6. Será que isso é verdade? Vamos olhar para a tabela. 95,6 está logo acima do Flávio, mas está abaixo do Jorge. Se está logo acima do Flávio, mais abaixo do Jorge, significa que ele está pegando tudo isso. Se ele pega tudo isso aqui, é 80% da minha base, concorda? Porque se aqui tem 8 e aqui no total tem 10, 80%. Então é verdadeiro. É só uma maneira automática, né, digamos assim, mais estatística e menos visual de fazer o cálculo do percentil. Mas para você ver que existe correspondência entre esses dois raciocínios, né? Eu sei que o exemplo de alunos talvez ele seja pouco palpável para você. Então, deixa eu te trazer um exemplo com demandas, que é o nosso maior uso aí dentro do método Kanban, né? Para trabalhar com forecasting, nós utilizamos os percentis. Então, quando você olha essa tabela aqui do lado esquerdo, ela está dizendo para você na coluna A um código da demanda, na coluna B, digamos assim, ele mostra a data que a demanda foi entregue, não está ordenado, e na coluna C mostra para a gente o lead time, ou seja, o tempo de entrega que esta demanda específica demorou para ser entregue. Isso daqui está ordenado do maior para o menor. Aqui em cima dessa tabela existem dois possíveis raciocínios que eu gostaria que você internalizasse nesse momento. Um raciocínio que é da probabilidade para o número e um raciocínio que é do número para a probabilidade. Da probabilidade para o número seria da seguinte maneira. Você está olhando a sua base de dados e você vai lá e se pergunta, onde estão 70% dos meus dados históricos? Lembrando que o percentil ele vai fazer uma separação na sua amostra. Então, onde é que estão esses 70%? Bom, você vai precisar executar um raciocínio muito simples. Quantas amostras, na verdade, quantos dados você tem na sua amostra? 10. Bom, 70% de 10 é 7. Então, você vai contar de baixo para cima 7 elementos. Uma vez que você contou,
você vai ver aqui qual que é o lead time correspondente ao último dessa sua contagem. No caso, é 72. Então, onde estão 70% dos meus dados históricos? Bom, visualmente falando, manualmente falando, de 72 dias para baixo, concorda? Aqui está localizado 70% da sua base histórica. Por outro lado, quando você calcula com Excel, usando aquela mesma fórmula que eu te trouxe, né, calculando o percentil.inc ali e colocando 0,7, você vai chegar no número de 73,2. E daí eu vou te trazer o seguinte raciocínio de novo. O 73,2 está acima desta demanda e abaixo dessa. Então, ele está pegando tudo isso daqui, que representa, de fato, 70% da sua amostra. Isso pode ser lido de uma maneira um pouco diferente, que é, em 70% dos casos, ou seja, 70% da amostra, esse sistema entregou em até 73,2 dias. E em 30% dos casos, ele entregou em um tempo acima desse. E é óbvio que isso é verdadeiro, né? A gente viu aqui que em 70% dos casos está aqui, 30% dos casos está aqui. Então, 30% acima de 73,2. Uma maneira até melhor de você contar essa história, né? Trazer esse storytelling seria com a seguinte frase: com 70% de confiança, posso afirmar que esse sistema entrega as demandas em até 73,2 dias. É uma maneira diferente de você dizer isso daqui, tá? Mas em essência é a mesma lógica por trás. Agora, o raciocínio diferente que eu te contei é o do número para probabilidade. Isso vai acontecer quando? É natural que os stakeholders batam aí na porta do seu serviço, do seu produto, e te peçam o seguinte: ei, fulano, eu tenho uma demanda para que você entregue em até 30 dias, em até 45 dias. Você consegue entregar essa demanda? A ideia de você utilizar métricas de fluxo, né, dentro do contexto aqui do método Kanban, é que você consiga não dar uma resposta determinística, mas que você utilize a base histórica de dados que você tem para dar uma resposta probabilística, utilizando para isso a lógica do percentil. E daí, como é que você responderia essa pergunta, né? Qual é a confiança, probabilidade desse sistema entregar uma demanda em até 45 dias? Visualmente falando, você tem como responder. Olha para a sua base de dados. Ela está ordenada de cima para baixo em relação ao lead time. Percebe que o 45 dias, né, esse até 45 dias, ele só está embutido aqui nessa parte de baixo, nesses 4 elementos aqui, dessa sua amostra de 10? Então, significa que a chance, olhando para a sua base histórica, fazendo essa visão, né, mais simples ali, 40%. Por quê? Porque apenas 40% dos seus dados correspondem a esse desejo, a essa expectativa de serem até 45 dias. Os outros 60% são acima disso. Então, a chance de fato, a probabilidade, a confiança é 40%. Se você vai pela fórmula do Excel, o percentil aplicado naquela tabela, o percentil 40, vai dar 52. E, como eu já te disse, isso pode ser lido da seguinte maneira, né? Com 40% de confiança, posso afirmar que esse sistema entrega as demandas em até 52 dias. E, de fato, se você olhar, até 52, de novo, está embutido só essa parte aqui da tabela, que corresponde a 4 de um cenário de 10. Então, 40%. Está correto. Eu entendo que com 10 demandas na sua amostra é um pouco mais tranquilo. Então, vamos tornar esse exercício mais difícil, colocando uma amostra de dados um pouco maior, para a gente tentar afinar aí o seu pensamento e o seu entendimento. Olha comigo para essa base aqui. É muito parecida com a base anterior, só que com uma quantidade maior de dados. A primeira coluna tem as demandas, a segunda tem as datas, a terceira tem o lead time ordenado de cima para baixo, né, de maneira decrescente. E aqui tem a ordem dentro desta amostra aqui, né? Que tem, de fato, 57 demandas. Se a gente fizer a contagem aqui, tá vendo aqui embaixo no Excel? 57 demandas. Bom, olhar e calcular na mão, né, usando aquele raciocínio que utilizamos até agora, até dá para fazer, mas nem sempre isso vai ser possível. Então, eu vou te ensinar maneiras distintas de fazer isso agora. Vamos lá. Para responder essa pergunta aqui, como é que você faria? Você consegue me entregar esta demanda em até 40 dias? É uma pergunta muito próxima com a qual a gente acabou de se deparar ali em cima. Como é que você calcula ela? Deixa eu tentar traduzir para você o nosso raciocínio anterior numa equação. Até então, a gente só foi seguindo, né, na intuição, naquela coisa um pouco mais fluida. Mas deixa eu te mostrar a equação para que você tenha ciência de como é que o cálculo é feito. O percentil é igual a número de valores de x para baixo sobre o número total de valores. Bom, qual que é o meu x aqui, né? É o 40, é o desejável, é o prazo que você quer fazer, digamos assim, uma lógica de confiança dentro da sua amostra. Bom, então seria número de valores de 40 para baixo sobre o número total de valores. Se a gente olhar a nossa tabela, o número de valores que estão de 40 de lead time para baixo,
eles estão aqui, olha só. É daqui para baixo. E este é o 19º item. E, de fato, né, para você ver que não é mentira, tem 19 itens aqui. Então, de 40 para baixo é 19. Você tem aqui já o seu primeiro argumento dessa equação já concluído, é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o tamanho da amostra, que a gente já viu que é 57. Se você pega 19 e divide por 57, vai dar 33%. Ou seja, olhando para a sua base histórica e utilizando essa fórmula, a confiança para você entregar em até 40 dias é 33%. Beleza? Só que qual que é uma outra maneira de você chegar nessa resposta sem utilizar esta fórmula aqui acima, né? De responder essa pergunta sem utilizar essa fórmula aqui de cima. É você tendo uma tabela com vários percentis e entendendo onde é que esse número de 40 ele se posiciona nessa tabela. Bom, aqui você tem várias fórmulas do Excel olhando para a mesma base, calculando percentis diferentes. Percentil 98, percentil 95, percentil 90, 85, 70, 50 e 30. Você pode observar que cada percentil cospe, dá para você um número de lead time diferente. O 40 dias estaria posicionado onde, né? Ele estaria entre os 50 e o 30, concorda comigo? Porque o resultado do percentil 30 é até 37 dias. O resultado do percentil 50 é até 53 dias. O 40, ele está embutido aqui no meio. Ele está mais próximo de qual? Do 30 ou do 50? Ele está mais próximo do 30. Então, é natural que ele tenha mais ou menos ali 30% de confiança de você entregar em até 40 dias. E, de fato, quando a gente utilizou a nossa fórmula aqui para poder calcular, a correspondência do percentil era 33%. Por isso que faz bastante sentido você também utilizar esse esquema de tabela, né? Para ter uma coisa um pouco mais rápida, um pouco mais visual e não precisar se lembrar da fórmula, ou quando você não tem muito bem disponível ali a sua base de dados, né? Para fazer esse raciocínio. Bom, como eu já trouxe para você, existe uma outra maneira, uma outra pergunta a ser feita que é: qual é o lead time correspondente ao percentil 85%? A gente já calculou ele aqui por meio do Excel, mas como é que a gente calcularia ele manualmente, né? Lembrando, na nossa fórmula, ela tem 3 argumentos. Tem o percentil de um lado, tem o número de valores de x para baixo, dividido pelo número total de valores. Qual que é aquilo que você tem? Você já tem o percentil e você tem o tamanho da amostra. Então, você precisa achar agora esse número de valores de x para baixo. O x você não tem ainda, você vai achar só esse argumento. O argumento, se você fizer a multiplicação do 57 pelo 85, né, pegando esse camarada e jogando para lá multiplicando, você vai achar 48. Esse 48 é o número de valores de x para baixo. Então, você vem na sua tabela, que já está ordenada, e você veria que o 48 corresponde ao número 74. E, de fato, então, o seu x ele é 74. O percentil, né, 85%, vai corresponder ao 74. E quando você olha para cá, de fato é verdade, né? Porque o percentil 85% ele é até 75 dias. Mas você não tem 75 aqui. O número que você tem logo abaixo do 75 é o 74. Então, esta é a lógica. Daí, já finalizando o vídeo com você, esses gráficos que eu estou te mostrando aqui agora são gráficos do software GetNav. E eles são muito comuns de serem vistos pela comunidade, mas nem sempre entendidos. E eu espero que agora, quando você olhar esse percentil aqui, essas linhas tracejadas de percentil, você entenda que, na verdade, o que elas estão fazendo é uma separação, uma quebra, é uma segmentação dentro da sua base de dados. E o que elas significam? Olhando para este camarada aqui, significa que 85% dos dados da sua amostra estão localizados em até 23 dias. Lembrando que esse é um gráfico de Cycle Time Scatterplot, que no eixo X mostra o momento do tempo que você entregou e no eixo Y mostra a quantidade de tempo que você demorou para entregar aquela demanda, sendo que cada bolinha é uma demanda diferente. Então, até 23 dias é o seu percentil 85%. Lembra da narrativa? Com 85% de confiança eu entrego em até 23 dias. Ah, mas e em 50% dos casos? Olha, 50% dos casos é até 13 dias. Ah, mas eu preciso que você me entregue uma demanda em até 15 dias. Qual que é a chance de você conseguir fazer isso? Se você já bate o olho no gráfico, você vai utilizar um raciocínio muito parecido com o raciocínio da tabela. Só que agora você não vai ter uma tabela, você vai ter linhas pontilhadas espalhadas dentro de uma visualização. E daí, está aqui. O 15 dias, né, que seria o desejável desse meu exemplo fictício, ele estaria entre 70% de confiança e 50% de confiança. Essa é a lógica que a gente utiliza. E o mesmo acontece dentro de um gráfico de histograma, por exemplo, que também tem essas medidas de percentil. Aqui tem o percentil 85%, ou seja, é um corte de 85% dos seus dados. Beleza? Espero que daqui para frente você possa enxergar percentis de uma maneira diferente e consiga ter um entendimento mais sólido disso. Espero que tenha gostado, deixe seu feedback para a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.